Pois bem, pessoal, dando continuação à nossa aula, iremos analisar hoje o crime previsto no artigo 134 do nosso Código Penal. Ainda em continuação àqueles crimes de periclitação da vida e da saúde que estávamos estudando. Então, começamos pelo artigo 130 e concluímos na aula passada o artigo 133 com o abandono de incapaz. A gente começa agora aqui um crime que é bem parecido, mas nós vamos explicar as distinções entre o abandono de incapaz e esse crime previsto no artigo 134 do Código Penal, que versa sobre o crime de exposição ou abandono de recém-nascido. Então vamos lá. O tipo penal ele descreve o seguinte comportamento: expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Para ocultar desonra própria. Então vamos lá. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos já tratar as hipóteses aqui qualificadas também e a gente já começa a fazer os comentários doutrinários a respeito. Parágrafo 1º, ele prevê que se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º, se resulta morte, pena de detenção de 6 a 2 anos. Tá ok? Então vamos lá. Primeiras considerações que a gente tem que fazer com relação aqui. Isso aqui é uma hipótese mais especial de abandono de incapaz. A diferença é que aqui eu tenho um incapaz que é um recém-nascido, tá? E que é abandonado por alguém que tem a finalidade de ocultar uma desonra própria, alguma coisa desonrosa, normalmente a respeito da sua gravidez ou desse filho que ela não queria ter por uma questão desonrosa. Ingressaremos nesse assunto um pouquinho mais adiante. Então vamos lá. O que difere aqui do abandono de incapaz é que há uma motivação, há um elemento subjetivo, que a doutrina denomina de um elemento subjetivo do tipo penal, que é essa motivação do agente, que é essa parte do tipo penal, esse elementar do tipo penal para ocultar desonra própria. Para ocultar desonra própria, então, é o que motiva essa pessoa a expor ou abandonar o recém-nascido. Tá bom, gente? Essa é a distinção para o abandono de incapaz. Perfeito. Quem são os sujeitos desse crime? Eu tenho um sujeito ativo que, aí vem o que a doutrina vai tratando a respeito. Quem tem intenção de ocultar a desonra própria desse filho que não era querido por uma questão desonrosa? A mãe. Tá? E aí a doutrina diverge que também o pai pode ser alguém interessado em tentar esconder esse motivo desonroso. Mas professor, que motivo desonroso seria esse? Tá? Vejam que o Código Penal é de 1940. Tá? Então nós temos uma sociedade na década de 40 distinta da sociedade que temos hoje. Então uma mulher solteira engravidar na década de 40 não é a mesma coisa que a mulher solteira estar grávida hoje. Tá certo? Uma mulher que engravidou do amante numa época da década de 40 era um absurdo muito maior do que hoje uma mulher engravidar do amante ou ser amante de um homem casado, por exemplo. Então, alguma questão de honra pertinente ao agente, seja o pai ou seja a mãe, os motivaram a abandonar esse recém-nascido para ocultar essa desonra própria. E vejam que aqui as penas são mais brandas que o do abandono de incapaz. Porque o legislador entendeu, levando-se em consideração essa questão honrosa, que há uma razão privilegiada, uma razão menos grave, uma razão, de certo modo, menos reprovável do que o abandono de capaz. Tá bom? É um crime de pouca ocorrência nos dias atuais, né? Você vê que a própria redação, ao ocultar desonra própria, é algo que não está muito consentâneo com nossa realidade moderna. Tá certo? Então não é um crime muito comum, mas veio uma prova de concurso recente de Santa Catarina para a Polícia Militar, uma questão que abordava um assunto parecido com esse. E ao final dessa explicação a respeito desse conteúdo, eu vou trazer mais ou menos como eu lembrar essa questão e trazer para vocês ali onde que estava a pegadinha dessa questão, tá bom? Então vamos lá, sujeito do crime é a mãe ou o pai que quer ocultar a desonra própria, tá certo? De acordo com a doutrina majoritária, pode ser tanto a mãe quanto o pai que querem esconder essa desonra própria e para isso abandonam o recém-nascido, certo? Então ele é crime próprio, né? Então se é somente a mãe ou somente o pai, exige-se que esse sujeito ativo ele tenha uma qualidade especial, que é ser a mãe ou ser o pai daquele
recém-nascido, daquele neonato que está sendo abandonado. E o sujeito passivo também, de igual forma, vai ser próprio, porque não é qualquer recém-nascido que vai ser abandonado, vai ser o recém-nascido filho daquele pai ou daquela mãe que está o abandonando. Ok? Então, prosseguindo, vamos lá. A conduta então é expor. A conduta é semelhante ao abandono de incapaz. Deixar a própria sorte, largar aquele recém-nascido, e obviamente se se trata de um recém-nascido, não precisa nem falar que é incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono. Já é presumido, né, que uma criança recém-nascida não tenha condições nenhuma de se defender, de se virar sozinha, de ficar ao desamparo ali e não ter, né, uma situação de risco pelo seu próprio abandono. Certo? Agora vejam, o elemento aqui é o dolo também, o dolo de expor esse recém-nascido ao abandonar. Vejam que aqui o dolo não é de provocar a morte, de provocar a lesão corporal, é o dolo simplesmente de colocar abandonado e naquela situação gerar um risco à vida ou à saúde daquele recém-nascido. Né? Todo mundo convém que abandonar uma criança recém-nascida ainda há um risco muito grande à sua vida e à sua saúde. Mas vejam agora aqui, se eu tenho uma situação em que essa criança é abandonada num local em que alguém possa dar o suporte, possa dar o amparo, possa dar assistência para que essa criança não venha morrer ou ter problemas na sua saúde, eu posso dizer que o fato é atípico. Vamos pensar num caso em que a mãe deixou a criança abandonada na maternidade, deixou abandonada em um hospital, deixou abandonada na porta da casa de alguém que ela quisesse que assumisse aquela criança. Vejam que o fato se torna atípico, porque ela não está expondo, tá, essa criança, não está abandonando propriamente a sua própria sorte, gerando uma situação de perigo. Vejam que o tipo penal exige aqui que haja a exposição a uma situação de perigo em razão desse abandono. Então, se ela deixa na porta de alguém, se ela deixa na maternidade, num hospital, não significa que ela não quer expor essa criança ao abandono, de modo que o fato seria atípico. E aí que era a questãozinha da Polícia Militar de Santa Catarina do último concurso. Era mais ou menos uma história da mãe, e aí eles colocavam por desonra própria, para poder induzir vocês a erro e acharem que esse artigo 134 aqui, a mãe que abandonava a criança na porta da casa de alguém e ficava observando de longe se a pessoa ia abrir a porta e pegar a criança, ainda teve esse cuidado. E aí falava que é abandono de incapaz, a outra opção perguntava se era abandono de recém-nascido, esse caso aqui, exposição ao abandono de recém-nascido, e uma das alternativas dizia que o fato era atípico, que havia atipicidade. E essa era a questão correta, porque essa mãe, quando deixou a criança na porta de alguém e teve o cuidado de ficar aguardando a pessoa abrir a porta e pegar a criança para ampará-la, ela não quis expor a perigo a vida dessa criança. Ok? Então fiquem atentos com essa questão do dolo do agente. Né? É importante dizer para vocês, várias vezes eu falo isso, que no direito penal não existe responsabilidade objetiva, responsabilidade sem dolo ou culpa. No direito penal há que se provar o dolo e a culpa. E o dolo aqui é um dolo de perigo, de gerar uma situação de perigo resultante desse abandono do recém-nascido, e no caso lá do crime do abandono de incapaz, um abandono resultante do perigo lá do abandono daquele incapaz, tá certo? Que é aquela pessoa que a gente já sabe que não tem condições de prover a sua própria segurança, que não tem condição de se defender dos riscos resultantes do abandono, que eu disse para vocês que poderia ser a pessoa idosa, poderia ser alguém doente, poderia ser alguém de idade avançada, de pouca idade, podia ser alguém embriagado ou com sono ou drogado, então podia ser uma dessas hipóteses, desde que se no caso concreto comprove que aquela pessoa não tinha condições de prover, né, a sua própria, de se defender dos riscos resultantes do abandono. Eu até brinquei uma vez numa aula na faculdade, em sala de aula, de que se a amiga sai para beber com a outra e a outra está totalmente embriagada, aquela que está com ela ali junto e numa condição melhor, teria em tese a obrigação de cuidar dela ali, se largar a própria sorte, vendo que ela não tem mínimas condições de se defender dos riscos resultantes do abandono. Por exemplo, largou a amiga lá no banco da praça, deitada, jogada, num lugar arriscado, perigoso. É um caso que poderia se encaixar aí na tipificação do crime de abandono de incapaz, ok? Então vamos lá. Entrando agora no crime de omissão de socorro. Vamos tentar fazer esses dois tipos penais, 134 e 135, para essa nossa aula de hoje. E aí deixamos o 136, 136A, 137 para a nossa próxima semana.
tá bom? Omissão de socorro é importantíssimo também, bastante explorado em provas de concurso, tá? Em provas de OAB, então é importante sabermos aqui. A omissão de socorro ela traz a seguinte descrição aqui no tipo penal. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único diz que a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Então vamos lá. Vejam que esses crimes, sempre quando tratam essas hipóteses qualificadas ou majoradas aqui, de que se resulta lesão corporal, que se resulta morte, mais uma vez eu falo para vocês que é um resultado lesão corporal grave e resultado morte causado culposamente. São hipóteses préter-dolosas, ok? Então vamos lá. Esse crime aqui de omissão de socorro, ele é um crime omissivo próprio. O que é um crime omissivo próprio? É aquele em que a conduta omissiva, a conduta de não fazer alguma coisa, a conduta de ter uma inação, ela está aqui prevista no verbo do tipo penal. Esse verbo do tipo penal que nós chamamos de verbo núcleo do tipo penal. Verbo hífen núcleo. Ou seja, verbo nuclear do tipo penal. É o verbo que descreve o comportamento. O verbo aqui no infinitivo que está aqui inserido no tipo penal. E aqui no caso, deixar de prestar assistência. Olha aí o verbo, deixar de prestar assistência. Se refere a um fazer ou se refere a um não fazer? Obviamente que é um não fazer, uma inação, uma conduta negativa. Tá? Então, deixar de prestar assistência. Esse crime é omissivo próprio, então o não fazer, o verbo que descreve um comportamento de não fazer, está inserido no próprio tipo penal. Então é muito fácil detectar um crime omissivo próprio. Do contrário, é mais difícil identificar um crime omissivo impróprio, que nós já falamos aqui. O omissivo impróprio é aquele em que eu não tenho um verbo de não fazer no tipo penal, eu tenho um verbo de fazer. Eu tenho um verbo de fazer. Só que o agente, para alcançar o resultado nesse crime que tem um verbo de fazer, ele deixa de fazer alguma coisa. A omissão dele é que vai dar causa ao resultado previsto naquele tipo penal que tem um verbo que descreve uma conduta comissiva, uma conduta de fazer. Então vamos dar um exemplo, matar alguém. Matar alguém descreve um comportamento ativo, um comportamento de fazer alguma coisa, uma conduta positiva. Mas eu já falei para vocês, eu posso matar alguém sem fazer nada, desde que eu não faça aquilo que uma norma jurídica me impõe como obrigação. Ou seja, eu deixo de agir em atendimento a um dever jurídico imposto pelo direito e, em razão dessa minha omissão, a pessoa vem a morrer, nesse caso do homicídio. Então, por isso que eu falo que a doutrina denomina de omissivo impróprio ou comissivo por omissão. E aí, professor, quem é essa pessoa que tem o dever jurídico de agir? Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Existe um rol lá com 3 pessoas em 3 alíneas dizendo quem tem um dever jurídico de agir, aquele que tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, quem de algum modo assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, quem com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado, essas pessoas que têm essa função de garantidor ou de garantes em não agindo para cumprir esse seu dever jurídico, se o resultado acontecer, elas são responsabilizadas. Então se um bombeiro deixa de salvar alguém que está se afogando, ele vai responder por homicídio e não por omissão de socorro. E aí que é importante a gente saber a distinção aqui dessas pessoas que são garantidores ou garantes, dessas pessoas que são sujeitas aqui, estão predispostas, ou são pessoas que podem ser sujeito ativo desse crime de omissão de socorro. Vamos estabelecer essa distinção aqui, porque se eu tenho uma situação do bombeiro que eu falei para vocês que deixa de prestar socorro a alguém que está se afogando, como ele tem um dever jurídico de agir, porque é por lei a obrigação de proteção, de vigilância, de cuidado que tem que ter, esse camarada, em não socorrendo a pessoa, vai responder pelo resultado, que é o homicídio. Se a pessoa morrer, a lesão corporal, se a pessoa tiver uma lesão corporal, dolosa ou culposa, a depender do seu elemento subjetivo. Se esse bombeiro reconheceu que era um desafeto seu e não quis socorrer propositadamente para que ele morresse, e ele morre, homicídio doloso. Se era por negligência, porque ele estava falando no celular com a namorada e não prestou atenção no seu trabalho e a pessoa se afogou por conta da sua negligência, homicídio culposo. Então vai depender do elemento subjetivo. Mas ele não seria, seu comportamento,
encaixado aqui, enquadrado no crime do artigo 135. O crime do artigo 135 pressupõe que a pessoa que deixa de prestar assistência aqui, ela é uma pessoa que não tem nenhum vínculo, nenhuma obrigação jurídica com a vítima. Ela não é garantidora. Esse crime, ele é um crime comum quanto ao sujeito ativo. Qualquer pessoa pode responder pelo crime de omissão de socorro. Essa norma aqui não se destina aos garantidores, aos garantes. Ela é destinada a qualquer pessoa. É como se aqui dentro do tipo penal, a norma contida nesse tipo penal, está dizendo aqui, não deixe de prestar assistência a quem estiver em situação de perigo, criança abandonada, extraviada, etc. Então é como se tivesse implícito aqui dentro uma ordem, um mandamento para que se tenha solidariedade com as pessoas e se socorram aquelas pessoas que estejam em situação de perigo. Ok, gente? Então é para qualquer pessoa, ele está pautado aqui, ele traduz uma solidariedade humana que está inserida aqui implicitamente no artigo 135. Então, o objeto jurídico tutelado aqui, a objetividade jurídica é a segurança da pessoa, a vida e a saúde humana, mais uma vez, que fica exposta a uma situação de perigo. Lembre-se que estamos no capítulo que trata dos crimes de periclitação da vida e da saúde. Então qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, não exige qualidade especial nenhum do agente. Se esse agente tivesse uma qualidade especial de ser garantidor, tivesse um dever jurídico em relação à vítima, eu não falo desse crime, ele responde pelo resultado que ele der causa, por conta da sua omissão. Resultado morte, vai responder por homicídio, resultado lesão corporal, vai responder por lesão corporal e assim por diante. Essa omissão de socorro, já falamos, dispensa um vínculo especial entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Então se você estiver passando na rua e sendo possível fazê-lo sem risco pessoal, você deixa de prestar socorro a alguém que está numa situação de perigo, inválido, criança extraviada, abandonada, você pode responder por esse crime omissivo próprio. Então tá aqui as hipóteses das pessoas que podem ser sujeito passivo desse crime. É a criança abandonada, que é deixada sem cuidados, não é isso? Extraviada é aquela criança perdida. Tá? Então você tem esse dever de cuidado do próximo, do semelhante, por isso que a gente fala que é pautado na solidariedade humana. Pessoa inválida ao desamparo. Pessoa inválida é aquela pessoa que não está com o vigor físico, a saúde física ou psíquica em perfeitas condições e obviamente indefesa nessa situação. Então veja que a pessoa inválida ou a desamparo é uma pessoa sem condições físicas ou psíquicas que não tem a condição de se defender dos riscos resultantes ali de estar abandonada. Está numa situação de perigo iminente, você tem que interferir ali e a norma impõe essa obrigação a qualquer pessoa. Pessoa ferida, já sabemos, né, que está com lesões corporais, com certa gravidade, que vai depender de auxílio de alguém. E pessoa que se encontra em grave e iminente perigo, ou seja, um risco, uma iminência de sofrer um dano grave à sua vida, à sua saúde, algum mal grave e concreto, numa situação concreta, obviamente. Ok? Então vamos lá. E aí vejam que esse tipo penal ele se distingue, ele se desdobra em dois comportamentos. Ele tem uma primeira parte que fala de uma conduta omissiva, que é você deixar de prestar esse socorro a essas pessoas. E na segunda parte ele fala o seguinte, ou não comunicar à autoridade, não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública. Veja que ele fala lá sem risco pessoal. Ninguém é obrigado a entrar, por exemplo, numa casa pegando fogo para socorrer alguém. Ninguém que não saiba nadar direito é obrigado a pular num rio com correnteza para socorrer uma criança que está se afogando se não tiver habilidade suficiente. Por isso que o tipo penal ressalva lá atrás, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A lei não impõe a gente condutas heróicas. Se você se sacrificar, se martirizar, morrer, dar a sua vida para salvar alguém. Ela é razoável, a lei cobra o que é razoável. Então tem gente que não pode ver sangue que desmaia. Eu não posso exigir dessa pessoa que ela vá socorrer alguém com a perna amputada, decepada num acidente. Não é isso? Ela não pode fazer isso sem risco pessoal, porque senão ela está pondo em risco a sua própria saúde, a sua própria vida. Então atos de heroísmo não são exigidos pela lei. É tudo dentro do razoável. Então é dentro de uma situação que você poderia agir e você não agiu. Mas lhe dá uma opção. Não posso agir porque eu não tenho... Havia risco pessoal de eu agir, ou por algum motivo havia impossibilidade de eu agir, mas qual é a opção que eu tenho? Pedir o socorro da autoridade pública. Quem é a autoridade pública? Polícia, bombeiro,
Dependendo do caso concreto, você vai saber quem deve ser acionado. Mas normalmente é a polícia, o bombeiro que a gente chama, né? É o 190 ou 193, para pedir socorro nesses casos. Então, nesse caso, afastaria, obviamente, a tipicidade da conduta, porque você adotou o comportamento alternativo que o tipo penal colocou aqui à sua disposição. Não tinha condições de fazer sem risco pessoal, mas eu pedi socorro da autoridade pública. Perfeito. Aí você não pratica fato típico. Ok? O crime é doloso, né? Quando a pessoa age com a vontade consciente de não prestar essa assistência, tá? Ela simplesmente não se importa do dolo eventual, ou ela quer mesmo abandonar, não quer prestar o socorro, não se preocupa em prestar o socorro. Tem que ser doloso, obviamente, nesse caso. Esse crime, a tentativa não é admissível. Crimes omissivos próprios não admitem tentativa. Isso é coisa que cai muito em prova de concurso. O examinador quer saber de vocês quais são os crimes que não admitem tentativa. Uma das hipóteses é o crime omissivo próprio. Porque vejam, como a conduta é de não fazer alguma coisa, eu não fazendo essa coisa que a norma me obriga, como prestar assistência, deixar de prestar assistência, eu deixando de prestar assistência, o crime já está consumado, instantaneamente. Eu prestando assistência, o crime não acontece. Não tem meio termo. O crime ele não é plurissubsistente, ele é unissubsistente, ou seja, ele se consuma num momento só. O comportamento não pode ser fracionado em vários atos, como são os crimes plurissubsistentes. Ele é um crime unissubsistente e, portanto, instantâneo. A consumação ocorre a partir do momento que a pessoa deixa de fazer aquilo que deveria. Deixou de prestar assistência, consumado o crime. Prestou assistência, não está consumado o crime, fato atípico. Perfeito, então? Então não tem meio termo para a tentativa ocorrer. As majorantes, vamos passar um pouquinho dos 20 minutos para a gente poder concluir esse assunto, tá ok? Omissão resulta lesão corporal de natureza grave ou omissão que resulta morte, que são hipóteses de qualificadoras, aliás, desculpem, são hipóteses de majorantes, a pena aumentada da metade se resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Essas hipóteses aqui eu tenho a forma préter-dolosa, não é isso? Essas majorantes só podem ser admitidas se o agente agiu préter-dolosamente. Ele queria só não prestar assistência. E em razão disso acabou acontecendo um resultado lesão corporal grave, ou acabou acontecendo o resultado morte que ele não queria, que ele não assumiu o risco, mas que era previsível que viesse a acontecer. Ou seja, esse resultado, lesão grave ou morte, foi culposo. Ele teve dolo de não prestar assistência, mas ele teve culpa com relação ao resultado lesão corporal ou morte. Perfeito. Ok, era isso que nós tínhamos para falar. Eu não vou entrar em outras hipóteses aqui de especialidade, vocês deem uma lidazinha aí para a gente não extrapolar muito o nosso tempo. Ficamos por aqui nesta aula, ficamos com pendência aqui mais adiante do artigo 135A, que é relativamente recente, é de 2012, e temos aí o crime de maus-tratos do 136 e o crime de rixa do 137. Esses aí eu vou gravar numa outra aula já na semana que vem, para a gente não ficar com um conteúdo muito grande para vocês assistirem aí. Certo, gente? Obrigado pela atenção de vocês essa semana. Continuamos aqui no nosso recolhimento domiciliar, dentro do possível, trabalhando em casa, estudando, ministrando as aulas. Acompanhem essas aulas, estudem o material que eu mandei para vocês, façam perguntas no grupo do WhatsApp e vamos torcer para que essa situação passe o mais rápido possível. Lembrando que esse conteúdo aqui vai ser cobrado em prova, vai ser passado algum tipo de prova ou trabalho. Tá? Existem ferramentas que podem fazer prova aplicadas online. O EAD tem esses materiais, quem fez curso EAD sabe disso. Então vamos estudar o conteúdo, não brinquem. Não brinque com o conteúdo, porque isso aqui vai ser válido como disciplina e o MEC já regulamentou a respeito disso aí para que tenha validade de aulas em EAD e as notas que serão atribuídas. Então estou vendo que tem gente que não está assistindo, as visualizações ainda não estão na quantidade de pessoas que a turma tem. Está muito abaixo, está dando 13 no máximo pessoas, sendo que nós somos 22, se eu não me engano, 23 alunos, são 23 alunos. São 23 alunos, com certeza. E nem todo mundo está assistindo e nem está participando do grupo. Tem 6 alunos que não estão no grupo do WhatsApp. Então, vamos ficar atentos para isso aí. Não vamos brincar, não é possível que a pessoa não esteja tempo, deve estar despendendo tempo com outras coisas, mas a hora agora é de se estudar. Está dentro de casa, vamos inventar o que fazer nesse período de confinamento. Ok? Muito obrigado a todos, saúde, sorte e até semana que vem.